Me dá aí um feedback que vocês conseguem ver, que sim, um joinha. Sim? Bom, obrigado, Marcelo. Bom, pessoal. Boa noite, todos me ouvem? Boa noite, sim. Boa noite, sim. Ok. Nossa, a palestrante de hoje já se conectou. Letícia, só para te informar que eu já te coloquei como co-anfitriã, então você pode fazer o compartilhamento. Bom, vamos começar então. Ao longo da apresentação, as pessoas vão entrando, mas nós gostamos de ser pontuais. Bom, a Letícia, ela está aqui com a gente hoje para falar de um tema muito interessante, muito importante. Ela veio compartilhar conosco um pouco do conhecimento, da experiência dela. Então, eu gostaria de começar, Letícia, te agradecendo pela presença, por ter aceitado o nosso convite. É a primeira vez que você fala com o público goiano, não é? Exatamente, acho que é a primeira vez, especificamente, para um grupo assim de Goiânia, então estou super honrada. Ah, que bom, você é muito bem-vinda. E é muito bacana ter uma pessoa como a Letícia, porque ela hoje é Data Protection Council da Wildlife Studios. Para quem não conhece, com esse nome, é a empresa responsável por alguns jogos como o Tennis Clash, o War Heroes e vários outros. Então, a Wildlife é uma empresa brasileira, mas hoje com repercussão no mundo todo. Com certeza é uma das maiores empresas. Letícia, me corrija se eu não estiver falando da forma mais correta. Tá perfeito. É isso mesmo, é uma das maiores empresas hoje do mundo que produz jogos para dispositivos móveis. Então, a Letícia está conosco hoje para contar um pouco sobre a vivência dela dentro da área de privacidade e proteção de dados, especificamente os desafios que não só o DPO, nós colocamos aqui a figura do DPO, mas aqui a intenção é falar da equipe de privacidade e de proteção de dados, que lida com questões relacionadas à cultura, à implementação de uma mudança de cultura, de comportamento dentro das organizações, e como que isso funciona, quais são as dificuldades. Letícia, a palavra é sua, fique à vontade. Vocês também podem interagir com a Letícia por meio do bate-papo, fiquem à vontade. Pode começar. Muito obrigada. Eu estou super honrada de poder conversar com vocês sobre esse tema. Eu espero que não... Eu tentei trazer alguns exemplos e fazer uma apresentação mais interativa para a gente poder trocar a ideia, não é que seja algo muito só de uma apresentação com tópicos, mas que a gente consiga trocar mesmo, porque eu acho que com a troca a gente consegue ter mais discussões, ideias e questões, e dá para ter tópicos e questões mais, acho que até interessantes. Mas eu queria só checar uma coisa com vocês. Se vocês estão vendo a minha tela de apresentação ou aquela... Porque tem duas que aparecem para mim. Tá tudo certinho na tela de apresentação? Sim, estamos vendo a de apresentação. Perfeito, então tá certo. Deixa eu só voltar aqui. Ótimo. Então, eu vou falar um pouquinho das dificuldades na implementação da cultura de privacidade. Eu tentei trazer algumas questões do meu dia a dia. Então, eu hoje trabalho na Wildlife Studios, é uma empresa, né, de games, tem todo o escopo, né, de atuação da empresa é uma startup, né, uma startup brasileira, que tem como objetivo central o desenvolvimento dos jogos, né, e a gente, dentro da estrutura de privacidade da companhia, tem o DPO, que é o Felipe Sandenfeld, e eu fui contratada, estou na equipe dele, para trabalhar na parte de compliance de privacidade. Então, o meu foco interno aqui, ele é muito mais voltado em olhar para a legislação e implementar os requisitos legais, né, entender se a gente está, de fato, exercendo, incluindo dentro do nosso dia a dia aquilo que a legislação estabelece, e ele tem uma visão um pouco mais estratégica, está junto com os times nos desenvolvimentos dos produtos e nas discussões mais gerenciais do ponto de vista de privacidade e jurídica. Eu já fiz alguns cursos de privacidade, mas atualmente estou fazendo mestrado na área de tecnologia,
Então, entrar nessa esfera de discussão de privacidade, dentro de companhias, eu trabalhava na 99 Tecnologia e agora vim para a Wildlife, em que você tem o produto, né, central, como sistemas operacionais que são desenvolvidos, né, você não tem um produto ali, um serviço físico, uma coisa que você produz, é muito diferente, né, o advogado, ele tem, eu senti, né, nessas minhas duas experiências, que um dos principais pontos que é uma característica super importante é você entender o negócio, né? E muitas vezes na nossa formação jurídica a gente não tem esse contato com o business, entender o desenvolvimento da tecnologia, principalmente as questões técnicas, né? Então, o meu mestrado foi muito voltado nesse sentido. Eu fiz alguns cursos de privacidade que me ajudaram muito a ter um contexto, a ter esse estudo, e hoje a prática, eu acho que é a coisa mais rica no meu dia a dia e que eu mais aprendo, essa troca com o meu gestor, né, e as trocas que eu tive também na 99, que fazem com que os desafios e as discussões fiquem cada vez mais interessantes, porque é assim que eu acho que a gente vai evoluindo. Mas um pouquinho aqui da minha apresentação, então eu me chamo Letícia, estou trabalhando hoje na Wildlife, faço mestrado, já fiz alguns cursos de privacidade, mas vou falar um pouco mais do aspecto prático da minha vivência e dos desafios e questões que eu vejo como pontos super importantes, que é muito importante você ter dentro de uma companhia no processo de aculturamento de privacidade e que muitas vezes a gente passa por desafios e precalços que a gente precisa olhar com cuidado para não deixar eles passarem despercebidos. Tem pontos e dicas e coisas que eu venho fazendo ao longo dessa minha experiência que vem funcionando. Tem coisa que a gente ainda não sabe como vai se consolidar, mas muitas coisas na prática a gente vai se adaptando, pegando emprestado de outras áreas e vem funcionando. Eu queria abrir aqui 4 tópicos, né? Então, primeiro, a adoção de políticas e procedimentos. Depois, falar um pouquinho do engajamento da liderança. Falar um pouquinho de privacy by design, né? Que é um conceito que a gente empresta muito da Europa, então, mas eu adoro, eu acho que é super relevante nesse business, é super importante e vem fazendo diferença usar essa mentalidade para falar um pouco de privacidade e a criação de campanhas e treinamentos dentro da companhia. Então, eu vou tentar abordar separadamente, depois a gente pode fazer um intercâmbio aqui de conceitos. A adoção de políticas e procedimentos. Quando a gente olha a legislação, né, tanto do ponto de vista brasileiro, então você tem a Lei Geral de Proteção de Dados, como a própria GDPR, se fala muito da parte documental. Então, você tem que ter política, você tem que ter documentos que comprovem toda a trilha de auditoria e processos que foram feitos dentro da companhia. Então, você estabelece ali uma política de privacidade, você tem as políticas de retenção, de transferência de dados. Mas essas políticas e toda essa documentação por si só, ela não basta para você fazer um programa de privacidade, para você ter um aculturamento de privacidade. É extremamente importante e desafiador você estabelecer processos para implementar essas políticas. Então, você tem políticas hoje de privacidade que prometem ali, estabelecem situações que provavelmente as empresas não conseguem cumprir aquilo. Então, quando a gente analisa a política e olha, faz benchmark de outras empresas, você fala, putz, eu acho que essa parte aqui, a empresa está, às vezes, garantindo mais coisa do que ela consegue. Por quê? Porque olhando, né, entrando um pouco mais no dia a dia da empresa, essas políticas, né, esse assunto, ele envolve outras áreas, não só o jurídico dentro da empresa, mas você tem uma interação muito grande, por exemplo, com o time de segurança da informação, com aqueles times de técnicos que vão ter que implementar, por exemplo, todas as medidas de segurança ou de retenção que foram estabelecidas na política. Então, você não estabeleceu um processo claro de como essa política vai ser internalizada na companhia, e você não tem um engajamento desses times que vão te ajudar a implementar, essas políticas por si só viram só papéis e documentos que pouca aplicabilidade têm. Então, é um desafio muito grande. Primeiro, organizar esses procedimentos, como você vai internalizar essas políticas. Então, dentro da política de privacidade, eu estabeleço todos os processos que eu vou fazer com os dados que eu trato. Eu tenho como garantir isso? Eu conversei com cada um dos meus times internos que trabalham com aquelas informações para que eles garantam que aquelas informações, por exemplo, que foram coletadas para cadastro, de fato vão ser usadas só para cadastro? Eu consigo garantir que meu time de marketing não está usando aquela informação para alguma outra finalidade? Quando eu falo de retenção, né,
a questão de retenção é super desafiadora, porque você tem toda uma regra que você precisa implementar, você tem conceitos técnicos de anonimização e pseudo-anonimização, e você tem que implementar isso tanto tecnicamente, como você tem que convencer aquele time que usa aquela informação, que depois de tanto tempo, a gente vai ter que apagar esse dado, ou a gente vai ter que deixar ele num lugar com uma retenção super específica, que só algumas pessoas do time vão poder ter acesso, ou vão poder ter acesso a dados fragmentados daquele contexto. Então, sem uma boa comunicação interna com esses times, uma boa explicação, um bom engajamento desses times, explicando muito bem esses processos, é muito difícil que você tenha uma implementação de políticas e que essas políticas não se tornem apenas documentos que não tenham nenhuma aplicabilidade. Então, eu acho que esse é o ponto principal, que às vezes, não, política e procedimento a gente faz, é tranquilo. Não. Por trás de toda essa documentação, porque às vezes se contrata o próprio escritório, se contrata alguma consultoria que vai ajudar nesse sentido, mas quando a empresa vai internalizar isso, ela fica, bom, mas e aí, o que eu faço daqui para frente? Então, é super legal ter esses insights de como também os prestadores que estão ajudando nesse serviço de fornecer a política entrem e questionem um pouco mais. Mas você tem certeza que esse item vai ser implementado? Vocês têm como implementar isso? Eu já trabalhei com muitas, né, consultorias e escritórios que davam esse feedback, davam essa questão, e a gente, como cliente, também tem a obrigação de puxar isso, né? Questionar, tá, mas como que eu implemento isso? Como que eu faço essa troca? Então, é super interessante ter esse fluxo bem fluido para que a gente consiga, de alguma forma, ter uma efetividade e um processo claro nesse processo. Eu estou vendo que vocês estão comentando aqui, o que vocês forem, eu vou olhando aos pouquinhos, mas por enquanto foi só cumprimentos. Mas daqui a pouco eu olho de novo, mas qualquer coisa que vocês quiserem, acho que levantar a mão, não sei se tem esse recurso, eu vou respondendo as perguntas. Tem sim, Letícia, e à medida que forem mandando no chat, eu repasso para você também, Perfeito. pode ficar tranquilo. Tá bom. Aí eu não faço as interrupções. Muito obrigada, Ana. O segundo tópico, que eu acho que é super importante falar, é a questão do Privacy by Design. E é um conceito que muitas vezes, no começo, quando eu comecei a estudar o tema, é um tema muito abstrato, né? Então, o que é o Privacy by Design? É um conceito de você trazer a privacidade para o começo do projeto, para quando eu estou desenvolvendo um produto e um serviço, e eu vou integrar todas as preocupações de privacidade durante o desenvolvimento desse processo. Mas por que isso é tão importante? Quando você tem, por exemplo, desenvolvimento numa empresa de seguro, vamos pensar, eu quero desenvolver um novo produto dentro de uma empresa de seguro. E vem um time super criativo e pensa numa ideia genial de mexer numa base de dados super sensível, e ele quer usar uns dados super específicos que talvez possam ser classificados como dados sensíveis e estender a finalidade do uso daquele dado para algo que os segurados não concordaram quando eles forneceram aquelas informações. E muitas vezes os times de criação, os times de desenvolvimento de produto, a imaginação é o limite, né? E se utiliza, e eles olham o mercado, como está fazendo, e as ideias do desenvolvimento do produto, muitas vezes infringem muito conceitos básicos de privacidade. Então, coleta muito mais informação, eu já vi muito isso, e eu já trabalhei muito com isso, time que quer fazer uma campanha, né? O time pergunta uma série de informações para essa pessoa que vai fazer a campanha, né, para o usuário, que elas são extremamente desnecessárias. Com um dado, por exemplo, um e-mail, a pessoa seria feliz e ela conseguiria concluir aquela campanha só com a coleta de um e-mail. Mas tem aquela nossa, não, para fazer uma ficha cadastral eu tenho que pedir 100 dados. Não, vamos sentar junto, vamos ver? Então, quando você consegue implementar o conceito de Privacy by Design, é você sentar na mesa com o seu desenvolvedor ou com essa pessoa que está desenvolvendo o produto ou serviço, falar qual que é a ideia, né? Em que momento que você vai coletar essas informações? Mas por que você vai usar essas informações? Sentar mesmo e entender o processo de criação do produto, ou o processo da criação da ferramenta. Porque muitas vezes, durante esse processo, a gente consegue agregar tanto valor de falar, olha, eu acho que você não precisa coletar essas informações. Porque se um produto é criado, né, aquele produto de seguro que eu dei o exemplo, e ele é criado com aquelas informações super sensíveis, e no final isso vai passar para o jurídico, ou passa por um escritório, né, de advocacia, o escritório fala, pelo amor de Deus, o risco de você mexer com esses dados é gigantesco, você não pode seguir com a criação desse produto. Pouquíssimas vezes eu tive casos que eu impedi, né, que eu falei, olha, é um risco muito alto,
esses dados não podem ser usados. Teve um caso específico na própria 99 que eu trabalhei, e era uma coisa super específica, super sensível, e aí a gente teve que falar, olha, não dá para seguir com o produto, porque você tem sim um risco de privacidade que pode gerar um risco reputacional, uma sanção muito grande para a empresa. E teve uma economia, porque o produto ele não seguiu para rollout interno. Então, o time de marketing, os outros times de produção, os outros times de desenvolvimento não colocaram a mão na massa naquela primeira ideia. Eles repaginaram a ideia e sim, o produto seguiu. Então, muitas vezes, você introduzir preocupações, conceitos e a própria assessoria jurídica no começo do desenvolvimento do produto, você tem um ganho de produção muito grande, porque você consegue ajudar a pessoa a desenvolver. E nesse trabalho, né, uma coisa que eu acho que é um diferencial muito grande, que eu venho cada vez mais aprimorando, e no começo eu tinha muita dificuldade de fazer, você vai olhando exemplos, você olha um gestor, você olha um colega que faz, e os times que desenvolvem produto, o diferencial é você conhecer um similar no mercado e você dar a ideia. Então, não adianta você que é essa parte da documentação aqui, é muito difícil, é um desafio muito grande, você traduzir aquilo que é jurídico, então aquele artigo específico da legislação que fala que você não pode tratar mais dado do que o dado que você combinou que você ia tratar com o usuário. Como você vai falar isso pro teu parceiro, né? Para o parceiro, para a pessoa que você está atendendo? Como você vai falar? Olha, o artigo tal estabelece que você não pode. Essa linguagem jurídica, muitas vezes, ela não é suficiente para a gente se fazer entendido. Então, é muito interessante traduzir esses conceitos. Então, você procurar conceitos de benchmark. Então, olha, tem um produto da Google que eu sei que eles fizeram, assim, não é um similar, mas eu sei que eles fizeram dessa outra forma, e eles estão consumindo muito menos dado. Ah, mas eu sei que eles estão fazendo um processo muito mais fácil, que eles não precisam armazenar esse dado por tanto tempo, porque eles têm uma política que fala isso. Então, assim, na hora de produzir os documentos, os assessments, é muito importante traduzir esses conceitos com dicas, de forma clara, de forma direta, porque aquele documento jurídico que a gente está acostumado a mexer, que a gente recebe, que a gente olha, que a gente lê, né, das agências reguladoras, o nosso papel, né, ou pelo menos o meu papel in-house é traduzir eles da forma mais clara e mais simples, e é extremamente desafiador, é super difícil. Você conseguir se fazer clara, você conseguir... A gente acha que pela formação a gente acostuma a escrever, né, o tecniquez, então fica fácil, né? A gente escreve ali o artigo da lei que dá um embasamento e você segue, mas cada vez mais curto com conteúdo e exemplos é o que mais funciona e é o que é o mais desafiador dentro do contexto da gente produzir. E o próprio relatório de impacto, né? O relatório de impacto é um documento jurídico, né? Impacto de proteção de dados. Então, muitas vezes a gente não envolve os times na elaboração desse documento, mas a gente, o grande desafio que a gente tem interno é entender quando que a gente vai se acoplar à produção, né? Ao pensamento desse produto para pensar se a gente tem que fazer um relatório de impacto ou não. Então, eu tenho que entrar na fase de rollout do produto. Muitas vezes a gente, e assim, é só o teste, o treino, é conhecer o produto, é conhecer o time. Muitas vezes você entra, o time nem sabe, o time está no brainstorming do produto, você fala, peraí, aqui eu não tenho o que ajudar, porque eu preciso pelo menos de algum conteúdo para conseguir dar uma métrica de risco. Não, mas tem uma fase 2, que é quando eu já tenho produção de documento, aquele time já sabe mais ou menos como esse produto vai sair, aí eu entro. Então, o segredo é fazer isso de acordo com o serviço e a companhia que você está trabalhando ou que você está prestando serviço, é entender como que funciona cada tipo de produto, porque isso vai variar. Então, na 99 a gente tinha uma estratégia, aqui eu tenho outra estratégia, porque é muito como a empresa funciona. Então, não tornar isso um processo de privacidade, mas não, eu tenho um processo que está acontecendo, eu vou me adequar a esse processo e eu vou tentar fornecer documentação, produzir relatório e agir de acordo com a legislação, de acordo com como o meu business funciona. Isso normalmente funciona super bem, dá uma trabalheira super difícil da gente fazer, mas tem um resultado super positivo, super gratificante. Você tem ali vários conceitos de privacidade e preocupações que são implementadas quando, às vezes, você muda um approach, você fala, vou tentar desse outro jeito, e funciona. Você tem um jeito mais fluido de internalizar essas questões. Letícia, deixa eu só te interromper um minutinho, Lógico. antes de você seguir para outro assunto. Nós temos aqui 2 perguntas no chat. Você prefere que eu leia ou você prefere ler? Eu posso ler aqui. Como conseguir que o fluxo de criação de novo produto, serviço ou mesmo
um simples formulário, haja preocupação em consultar previamente o DPO. Especificamente quando o departamento tem essa autonomia. Essa primeira pergunta, eu vou ler essa primeira e eu respondo e depois eu vou para outra. No final, eu vou falar um pouco também da parte de treinamento e essa parte do engajamento da liderança. Assim, trabalhando com compliance de privacidade, acho que os meus primeiros anos trabalhando com essa parte, eu ficava descabelada, eu ia dormir com essa angústia de como ter a segurança de que todos os processos que passam pela companhia, passam por uma validação, passam por um olhar do legal, por uma validação do DPO. Isso é impossível. Então, quando a gente está dentro da companhia ou quando a gente atende, é importante olhar com aquela visão de risco. Então, aqueles processos que têm o maior risco agregado, isso você pode fazer por time. Então, aqueles times, por exemplo, o time de marketing, né, que nem se colocou aqui, o time, sei lá, que cria campanha específica de produto, o time que propriamente desenvolve os produtos, o time de RH que trabalha com muito dado sensível, todos esses times eu vou olhar com muita atenção e eu vou criar um processo específico de formulário, de engajamento por meio de própria comunicação interna ou até treinamento para quando qualquer procedimento que fuja do dia a dia, eu seja acionada. Então, você cria ali um estabelecimento de risco de quais times você vai estar de olho e você vai conseguir ficar mais de perto observando e criando esse acompanhamento mais de perto. E a outra parte da companhia que a gente não consegue abraçar e não consegue olhar é com treinamento. Porque com meio de treinamento, você consegue basicamente que aqueles times entendam os princípios básicos de privacidade. Então, assim, eu me comprometi com o usuário que eu vou usar o ID dele no meio dos jogos, né, que você coleta, para a finalidade de desenvolvimento do jogo. Eu não vou usar esse ID, o time de marketing tem que entender que eu não posso usar esse ID para uma finalidade de criar uma campanha em que eu vou compartilhar com outro parceiro. Algo que fuja muito, ele tem que se sentir incomodado por meio de treinamento e comunicação para ele vir, ele tem que se sentir minimamente inseguro de seguir com aquilo sem falar com o legal. Então, a gente divide muito isso, muito nesses dois aspectos. Aqueles assuntos super de risco, que a gente sabe que não pode passar sem a gente olhar, a gente faz uma vista mais pesada, cria procedimento, cria formulário, cria um engajamento com os times de treinamento específico para eles preencherem esse formulário. E aqueles assuntos que a gente sabe que não dá conta, então, por exemplo, revisar uma landing page, tem coisa que praticamente em 2 pessoas a gente não consegue fazer. Então, segue ali um padrão, às vezes a gente cria uns modelos quando é algo muito repetitivo e aquele time segue, ou a gente tenta, por treinamento, criar ali conceitos básicos de minimização, eu não vou coletar mais dados do que eu preciso, eu não vou usar um dado fora da finalidade, eu não vou tentar manter um dado por mais tempo do que eu preciso. Então, tentar balancear essas duas coisas é um desafio grande, mas que a gente vem conseguindo fazer. Aí, a segunda pergunta. Por ser uma empresa de jogos, vocês possuem muitos titulares de dados que são crianças e adolescentes. Como vocês lidam com esse tipo de tratamento de dados na rotina? Essa é uma pergunta super sensível e super difícil, porque é um business que realmente a gente lida com dado de criança. O mercado não sabe como tratar isso. A gente acompanha muito, como a abrangência da empresa ela é global, o que acontece? A gente olha muito para a regulamentação da GDPR. Então, olhando para aquela legislação que tem um corte mais alto, né, que é o mais difícil de ser atingido, a gente olha muito para a ICO, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados do Reino Unido, que está fora do escopo da GDPR, né, eles saíram com o movimento de saída da União Europeia, eles saíram, mas é uma agência que produz muito documento, muito interessante. Então, a gente tenta seguir guidelines internacionais de como tratar esses dados. Tem alguns jogos que a gente tem aquela segurança de perguntar a idade, tem jogos que a parte da premissa da idade do usuário e tira esse jogador da nossa estrutura, e a gente, do ponto de vista de privacidade, tenta criar muito awareness, políticas de transparência, contato direto com os responsáveis. Então, é um tema super complexo. No Brasil, a gente tem muita dificuldade de lidar, a gente tem o Ministério Público, a gente tem, olhando para o YouTube, olhando para o Google, de uma maneira que a gente muitas vezes não acha que é muito positiva, porque tem um olhar sancionador, não tenta ajudar, né? As empresas querem poder operar e fornecer serviços da melhor forma possível, né? Não olhar ali para uma forma
só de coletar, pegar esses usuários e fornecer o serviço, mas a gente tenta também seguir esses guidelines para fornecer o serviço da forma mais segura. Mas, atualmente, a gente olha muito mais para a esfera internacional, onde a gente vê bastante conteúdo, do que ainda a esfera nacional, que está engatinhando nessa questão. E essa última pergunta, se vocês tiverem outras questões, vão colocando aqui que eu vou olhando ao longo da apresentação. No desenvolvimento de cada novo produto, vocês elaboram um relatório de impacto? Não. A gente não elabora um relatório de impacto para cada processo, a gente faz uma avaliação de risco. Então, a própria legislação, né, tanto a GDPR quanto a LGPD, estabelecem requisitos específicos para você ter o relatório de impacto. A gente procura seguir bem claro esses requisitos, porque senão é praticamente impossível a gente dar conta de produzir um documento tão robusto para cada tipo de produto que é lançado. Se é um produto que vai ter uma coleta, por exemplo, de um dado super sensível, ou que ele vai armazenar esse dado por um período muito longo, ou vai coletar muita informação, né? Então, é uma coleta ostensiva de muito dado, normalmente a gente faz o relatório de impacto, ou, por exemplo, a gente sabe que é um jogo que é voltado para criança, um dado que a legislação estabelece uma proteção particular, então a gente faz um relatório de impacto. Mas, normalmente, a gente faz um assessment jurídico, faz uma avaliação de risco, entende quais são os riscos intrínsecos daquele produto. Se é um produto, né, que nem eu falei, que está ali com uma métrica de risco muito alta, que pode gerar um impacto muito grande para os titulares, aí dá o trigger interno da gente fazer o relatório de impacto. E aí, assim, a gente consegue organizar as demandas e atender os times, olhar todos os produtos que são lançados e ter também a documentação técnica do que é importante. Acho que foram essas primeiras perguntas. Eu vou continuar. E vocês vão me mandando mais perguntas, por favor. Engajamento da liderança. Esse aspecto é muito importante e é super difícil. Hoje a gente tem, dentro das companhias de pequeno e médio e grande porte, uma liderança cada vez com menos tempo e com um olhar mais cirúrgico ali, assim, mais... cirúrgico não, é o contrário, na verdade. É um olhar cada vez mais de cima eles pincelam os principais assuntos, porque a liderança tem muitas, né, discussões importantes e a gente vê pouco engajamento, né, da liderança em relação a esses temas. Aos poucos, existe uma mobilização da liderança, dos managers, dos CEOs, daquelas pessoas que estão junto das principais decisões da companhia, olhando para esse tema e priorizando esse tema. Então, é super importante, faz muita diferença no dia a dia da gente que está ali todos os dias ralando para que a cultura de privacidade seja implementada na companhia, que tenha uma comunicação constante do tema. Então, essa liderança, se ela tem alguma oportunidade de falar com os colaboradores, que seja uma vez no mês, de 6 em 6 meses, que ela pincele preocupações de segurança da informação, preocupações com privacidade. Muitas vezes ajuda também, se essa liderança é muito sobrecarregada, ela não tem muito acesso aos colaboradores, nomear líderes. Então, eu vou ter um líder para cada prática, né? Cada time dentro da companhia, eu vou nomear um líder de privacidade. Essa pessoa ela vai ter os cargos normais, ela vai exercer tudo que ela precisa exercer dentro da companhia, mas, além disso, ela vai ser responsável pelas questões de privacidade. Então, quando eu estiver ali tentando articular para implementar algum procedimento de alguma política que eu quero fazer com o time do RH, por exemplo, que é uma política que vai afetar política, por exemplo, de privacidade de colaborador, né, que vai lá na assinatura junto com quando o colaborador entra na empresa. Eu preciso que o RH me ajude, eu preciso saber quais são os documentos que o RH manda na entrada desse colaborador. Se eu tenho um líder de prática que está dentro do RH, essa pessoa vai me ajudar, vai falar, ó, funcionário, prioriza essa demanda junto com o time do legal, porque o legal precisa da tua ajuda. Se o legal não tiver a tua ajuda, o legal não vai conseguir fazer aquilo. E tenha uma liderança me pressionando. E eu tenho a responsabilidade, assim, o meu bônus, o meu faturamento vai depender de cada time cumprir essas questões. Então, você tem um líder de prática, você torna os colaboradores de cada time mais empáticos em relação àquela questão. Você fala, bom, eu de fato vou ter que implementar aqueles times que são envolvidos, porque eu tenho pessoas ali diariamente ou mensalmente ou constantemente falando sobre esse tema e priorizando isso. Priorização do negócio, dentro do negócio. Então, quando você tem, por exemplo, discussões que vão impactar investimento,
o aporte de investimento externo, auditoria, você precisa que a liderança entenda que segurança de informação e privacidade tem que estar como um dos top assuntos que eles vão ter que discutir, eles vão ter que priorizar. Por quê? Porque essas questões, elas são muito cotadas e muito, cada vez mais preocupantes para aqueles investidores externos. Então, eu tenho um investidor, eu tenho um grupo, eu tenho um fundo, eu tenho um conjunto de pessoas que estão interessadas na empresa, ou até os consumidores que estão olhando para o meu negócio, parceiros, eles vão olhar para saber se a liderança está olhando para isso. Por quê? Porque se eu tiver um dano reputacional, se eu tenho um vazamento, se eu tenho algum problema vinculado a isso, isso vai afetar essas discussões do business. O grupo que está investindo na companhia vai perguntar, mas sabe aquele vazamento, sabe aquela notícia que saiu no Estadão, falando que teve um vazamento na nossa empresa? Por que você nunca trouxe essa questão? Isso era uma pauta? Como assim eu sou surpreendido com uma notícia? E nesses últimos 2 anos, a gente teve muitas notícias de empresas que cresceram, né? O próprio Zoom, o próprio Serasa, empresas que cresceram muito o valor no mercado e tiveram muitas discussões na mídia, e eu não sei se essas discussões estavam na liderança de forma tão clara quanto se tornaram depois desses assuntos se tornarem tão midiáticos. Então, é importante que a liderança converse, que a liderança fale que esse tema é importante. Por quê? Porque o investimento que entra na companhia também vai ser alocado para essa questão. Então, é toda uma cadeia que acontece, que vem de cima para baixo, que tem um efeito muito mais produtivo do que de baixo para cima. Então, é importante você ter um time, é importante você ter um engajamento dos times, mas quando você tem um engajamento da liderança, é assim, as coisas acontecem numa velocidade muito grande. Então, é super importante, por essas questões, tanto do impacto nos negócios, quanto no impacto interno, que você tenha esse engajamento, você tenha essa preocupação que venha de cima. E o último ponto que eu queria colocar do ponto de vista de tópico, assim, abrangente para falar, é a questão da criação de campanha e treinamento. É impressionante como você ter uma trilha de treinamento, você ter um time engajado, você ter um time que te ajude, que entenda quais são as preocupações de privacidade, minimamente saiba quem é o time do legal, saiba quando procurar, sabe, eu estou trabalhando num produto, eu sei quem eu vou procurar, trocar uma ideia quando está com dúvida. Você tornar o time sensível, né, os colaboradores sensíveis a esse tema, só tem um caminho, que é você criar campanha de awareness sobre o tema. E é extremamente difícil você conseguir esse engajamento, porque normalmente o time do RH ou aquele time que faz os treinamentos não quer saber em te ajudar a fazer os treinamentos. É um treinamento do legal, jurídico, eles se colocam na posição de eu não vou saber fazer, é um tema técnico, faz um treinamento do onboarding, né, coloca você ali para fazer aquela primeira apresentação para os funcionários, mas você não cria um aculturamento do tema, você não cria um conforto das pessoas sempre estarem pensando no tema, sempre estarem ouvindo falar algum conceito, vendo um vídeo, escutando alguma campanha, vendo alguma notícia. Então, nesse aspecto, você tem 2 pilares principais, que é você ter uma trilha de treinamento. Então, quando esse funcionário entra na companhia, tem que ter o treinamento básico. O treinamento básico, ele é assim, não pode também desvalorizar ele, porque ele é importante para você dar a introdução do tema, tu precisa ter. Então, faz ali o treinamento básico, apresenta o time, faz as pontes que precisam ser feitas, porque quando essa pessoa tiver em algum desenvolvimento de algum negócio, ela precisa lembrar que existe um time de privacidade e que tem alguém que possa se preocupar com aquilo. Ao longo do desenvolvimento desses times ou dessa pessoa na companhia, é legal pegar o percurso de um colaborador para pensar nessa trilha de treinamento. Essa pessoa ela precisa sentir que o tema faz parte do dia a dia dela, porque privacidade por privacidade tem nada a ver com, sei lá, RH. Eu vou fazer minhas planilhas, eu vou pagar meus funcionários e tá ótimo. Mas eu preciso que ela entenda que dentro das tarefas do RH que ela faz, do pagamento de folha, ela vai tratar dado pessoal. Então, eu preciso fazer treinamento focado para aquele time. Obviamente, é muito difícil você fazer colaborador por colaborador, porque também você não tem braço e não é eficiente, mas pega o time e de tempos em tempos faz uma reciclagem. Olha, eu sei que o time de RH é dividido em 4 subequipes, e eu vou trazer ali 4 aspectos, eu vou fazer provocações. Bom, sabe quando você abre aquele sistema de pagamento? Então,
tem muita informação pessoal ali. Destaca as informações pessoais. O que esse time precisa ter de cuidado quando ele está fazendo aquilo que é intrínseco a ele? Traz para o dia a dia dele aquelas informações. Não torna aquele assunto só, você precisa cuidar, você precisa seguir o princípio da minimização. Então, às vezes, você tornar o tema mais palpável e dar exemplos também aqui é super interessante, e a gente vê que o time volta para perguntar. Então, ele está lidando com aquilo, depois ele fala, putz, lembra aquilo que você falou? Realmente, eu estou trabalhando, estou tendo essa dificuldade, como que eu faço? Então, é super importante você ter esses treinamentos. E tem alguns approaches que algumas companhias vêm adotando. A gente aqui não fez ainda, mas eu acho super legal e eu pretendo adotar ao longo do tempo. Para times técnicos, por exemplo, segurança da informação, IT, engenharia, às vezes treinamento técnico. Você chamar uma pessoa técnica, chamar um especialista técnico para dividir algum conceito. Anonimização, minimização, tempo de retenção. São conceitos que a lei traz, mas o advogado vai até um certo limite. Eu preciso que ele implemente aquela política. Mas, muitas vezes, os conceitos precisam se encontrar. O conceito jurídico e o conceito técnico precisam ter ali alguma intersecção para aquilo fazer sentido para a pessoa. Então, trazer, às vezes, especialistas para falar para esses times, para a própria liderança. Às vezes, você trazer uma pessoa que é respeitada no mercado, um líder, um líder da Amazon, você traz algum consultor que está fora, e você sabe que vai ter um engajamento do time em relação àquela pessoa, traz essa pessoa para falar com a sua liderança, para ele falar quanto é importante a privacidade, que ele não traga um conceito técnico, mas você também aproxima as diferenças de cada time, tornando esse tema mais palpável e mais viável dele entender o que ele precisa fazer. Criar trilha de comunicação e conscientização. Isso também é uma coisa super específica. Não adianta criar uma comunicação junto com o treinamento e depois essa comunicação desaparecer. Às vezes, faz mais sentido você criar cápsulas ali de vídeos e conteúdos interativos, gamificação. Tem muita companhia hoje que fornece só produto de gamificação, que você consegue contratar e consegue agregar para cliente, né? Fornecer o produto, né? O escritório dá o produto técnico, mas contrata uma empresa que vai produzir aquilo de uma forma que vai interagir junto com a companhia, porque aquilo todo dia, putz, manda ali, a gente trabalha com o Slack interno, né? Manda uma mensagem no Slack, a gente trabalha com outros sistemas, e manda no Meets uma comunicação técnica, ou o próprio e-mail, tem gente que usa muito e-mail, tem companhia que não usa o e-mail, manda no e-mail, manda um vídeo, faz alguma interação, chama alguém para falar, chama algum famoso para falar de algum tema. Então, criar uma comunicação consciente e que seja interessante, que se encaixe com a cultura da companhia também é super importante e dá muito certo. Seguir esse fluxo, às vezes, é uma coisa que a gente não pensa, né? Eu sempre pensei muito na trilha do treinamento e eu poucas vezes pensava na comunicação. Atualmente, por causa até da interferência do meu líder, ele pensa tanto na comunicação que eu vejo uma diferença muito grande, porque o time sempre está pensando em privacidade e se preocupa com esses temas. E esse é o ponto, né, que eu acho que se conecta com a primeira pergunta, que a gente não pode ter a pretensão de alcançar todos os processos e tudo que acontece dentro da companhia, porque é um trabalho que vai ser frustrante, principalmente quando se pensa em compliance, em aculturamento de privacidade. É impossível a gente abraçar todos os temas, a gente olhar, e quando eu saí do escritório e entrei na empresa, isso foi para mim um grande choque, porque no escritório, você aprofunda no nível que você tem certeza, você garante para o cliente, nesse conteúdo, nesse limite, eu te dou garantia que eu olhei toda a legislação, que tem aqui, né, tudo que eu posso te fornecer de informação. Mas dentro da companhia, é praticamente impossível você dar essa garantia. Por quê? Porque são muitos assuntos. São assuntos dos menos relevantes aos mais relevantes que passam, que você vai escutar e que vai ter em alguma reunião. Então, é muito importante saber diferenciar e criar braços que vão conseguir repercutir os conceitos de privacidade. Então, uma boa trilha de treinamento e comunicação constante, e dá para fazer pesquisa também para entender se o time está engajado, no dia a dia dá para você entender e ter percepção, para ver se o time está entendendo quais são as questões de privacidade, mas a ideia é sentir se você tem com os seus colaboradores esse braço de privacidade, esse exército interno que vai minimamente conseguir implementar os conceitos mínimos. Então, minimização do dado, uma preocupação com a segurança. Então, eu tenho um fornecedor que eu vou ter que mandar uma série de dados para esse fornecedor. Por exemplo, seguro de saúde.
a gente tem a contratação de seguro-saúde, toda a companhia tem, todo escritório tem, e eu preciso garantir que o meu fluxo de informação, de dados sensíveis para o seguro-saúde, ocorra de forma correta. O RH, ele não tem como saber o conceito técnico, mas ele pode provocar o time de segurança da informação e o legal para saber se essa transferência via e-mail, ou via API, ou via link, está sendo feita de forma correta. É o melhor processo? Então, eu já vi muita gente que não tinha nada a ver com o tema vir falar de LGPD, e eu adoro. Eu não acho que é prepotência do time, assim, um time que não trabalha com isso, na verdade, é a sensação de que a gente venceu quando a gente tem pessoas internas que falam sobre o tema e até ousam falar algum conceito legal, porque você vê que, de alguma forma, aquilo fez sentido para ela e ela vai tentar internalizar. Então, obviamente, para manager, gestor, é claro, porque você manda uma planilha, né? Eu tenho lá meu sistema do RH, eu baixei meu sistema do RH, baixei uma planilha via sistema. Só que eu só preciso da matrícula dos meus funcionários e de uma outra informação. Eu não preciso do nome da mãe, do nome do filho, não preciso de todas aquelas informações. E eu recebo o trabalho que eu pedi para a pessoa que trabalha comigo, e essa pessoa me manda a planilha inteira, com todas as informações. Como gestor, como par, como colaborador, time parceiro, vai dar um toque. Ah, e aí? Será que precisava ter mandado essa... Tipo assim, eu não quero esses documentos no meu e-mail. Tipo, por que você está trabalhando com todas as informações? Será que não dá para trabalhar só com a matrícula? Acho que às vezes vai até otimizar. Então, dicas, toques que os próprios times vão dando um para o outro, que às vezes são muito mais eficientes. A pessoa guarda e ela vai adquirir aquilo para outros trabalhos. E você tem ali os princípios mínimos de privacidade que você tem a segurança de que seu time está implementando. Então, eu acho que esses são os 4 tópicos que eu queria trazer e queria colocar. Eu estou super aberta para falar um pouquinho também mais de dúvidas e questões que vocês tenham sobre o tema. É um tema que eu adoro falar, e se me deixar, eu vou ficar falando aqui horas e também não vou abrir para perguntas. Então, eu queria agradecer e me colocar à disposição para a gente conversar e bater um papo de algum tema e alguma coisa que tenha ficado em aberto para vocês. Letícia, eu queria te fazer uma pergunta, na verdade é mais uma curiosidade. Você mencionou a questão da gamificação. Como uma empresa de jogos, vocês desenvolvem isso internamente ou vocês buscam um fornecedor? Então, a gente tem, por ser uma empresa de games, eu acho que assim, o mais desafiador, que eu também tinha isso na 99, é quando você trabalha com engenheiro, o engenheiro quer fazer tudo. O engenheiro não te deixa contratar nada. Ele quer produzir, ele quer pensar com você. Então, a gente tem um sistema do e-learning que a gente contratou e a gente está para implementar essa plataforma de como que a gente vai verificar que as pessoas entenderam o conteúdo. E a gente está pensando em desenvolver algo específico com isso. A gente normalmente usa muitos personagens dos nossos jogos para as comunicações e para os treinamentos, porque a gente sente que... você imagina, aquela pessoa que desenhou ali a figura, né, que é representada, por exemplo, no Zuba, ela se sente integrada se a gente usa aquela imagem para falar alguma coisa, ou para ser o porta-voz da privacidade. Então, a gente se utiliza muito desses recursos dos jogos que a gente tem para ter essa interação, e a gente tem tido a interação dos times para criar algo específico de privacidade. Eles não gostam muito da ideia de contratar externo, mas na 99, como não tinha isso, a gente tinha ali vários parceiros que ajudavam a gente nesse sentido. A gente tem uma pergunta aqui no chat. Eu acho que eu não, por exemplo, acho que eu não conheço esse conceito de endomarketing. Se quiser dar um pouco mais de contexto, talvez eu saiba por outra referência. Outra coisa, Letícia, que você mencionou, a Ali que explicou do marketing interno. Bom, vou deixar você. Vamos lá, marketing interno e treinamento de equipe. Existe algum projeto de endomarketing no qual você acompanhou internamente e considera que teve aproveitamento significativo? Poderia simplificar algumas modelagens do tipo?
Bom, teve um que eu acompanhei até de uma equipe externa, que foi eu não sei se vocês viram no LinkedIn, o Quinto Andar fez um projeto sensacional, em que eles fizeram, tinha até prêmio, era uma trilha de privacidade interna, assim, que foi assim, deixar todo mundo... Eu conversei até com a Red na época, e foi toda uma preparação, né? O time jurídico preparou o conteúdo, contratou uma consultoria externa, e eles entenderam que internamente funcionava mais da prêmio, não só a gamificação com, sei lá, incentivos internos. Isso funciona muito. Às vezes você dá prêmio interno, sei lá, kit de maquiagem, um kit de bebida, um kit de... é isso. E para mim, acho que a sugestão entenda muito bem quem que você está atendendo, se você está falando do ponto de vista de prestador de serviço. Então, como que, assim, se você recebe uma proposta para atender alguma questão de treinamento, como aquela companhia funciona? Como normalmente ela implementa os treinamentos dela? Qual que é a cultura da empresa? A empresa normalmente manda brinde, tem festa de final de ano, você pode usar muito bem os recursos internos que você tem para conseguir modular muito bem como você vai estipular a tua campanha e como você vai estipular seus treinamentos, do que talvez pegar alguma estrutura externa. E eu lembro que na época, se eu não estiver enganada, o Pinduoduo fez muito isso, entendeu que com pesquisa interna, que o time gostava muito de brinde, quem não gosta, né? Mas assim, eles gostavam muito dessa parte de gamificação, ninguém recebia uma caixa, e tinha uma camiseta de privacidade, tinha um dia de privacidade, então assim, tem muitos formatos. Na 99, a gente seguia muito o exemplo de compliance, que tinha o dia de privacidade, e assim a gente fazia o dia de privacidade, trazia a gente para falar. Na Wildlife, a gente tenta trazer as questões dos games mesmo. Então, colocar os personagens, conversar com os times, trazer eles para o desenvolvimento de ferramenta, para ajudar a gente a desenvolver as coisas. Então, é assim que a gente traz o engajamento. Mas é muito específico do produto que você quer atender e de como a companhia que você está pensando em abordar consegue absorver essa questão. Porque às vezes você vai absorver um sistema que não funciona para a companhia e fica aquela coisa, você gastou um dinheiro, você não teve engajamento do time, você tem pressão da liderança. Então, antes de tudo, eu acho legal dar esse passo atrás para depois ter uma estratégia bem definida em relação a isso. Letícia, só puxando o gancho que você falou agora sobre essa questão das ações internas, você nota alguma dificuldade dentro da alta direção de destinar uma parte do orçamento para essas ações, ou é algo que você já nota uma certa maturidade dentro das organizações de uma forma geral, não necessariamente na Wildlife? Olha, financeiramente, eu acho que isso não vem sendo um problema, pelas experiências que eu tive, que são empresas que, por mais que sejam startups, são empresas que têm um certo... Elas já estão entrando num nível, né, de aporte externo que não é uma questão, não vem sendo uma questão. As empresas querem contratar. Então, eu até fiquei surpresa, por exemplo, quando o meu chefe quis me contratar, e foi até um movimento que aconteceu no ano passado, que as empresas estavam aumentando. Então, antes, quando eu comecei a entrar no mercado, faz 2 anos, você tinha uma pessoa de privacidade. E essa pessoa de privacidade, ela fazia tudo. Ela fazia regulatório, ela fazia... Assim, até... eu trabalhei, quando eu entrei em 99, com uma parte de... bancário. Eu fazia tudo, porque não tinha uma preocupação de ter uma pessoa. Passados-se 2 anos, quase 3 agora, as companhias estão pensando em contratar 2 funcionários. Então, quando eu comecei a perceber esse movimento, você tem hoje muitas empresas, a Loft, o Quinto Andar, o próprio, que Google, Facebook, essas empresas grandes, quase que não vale a gente colocar na comparação, né? Mas você tem empresas cada vez maiores que estão se preocupando e eles querem construir um time de privacidade. Então, para mim, esse é o primeiro indício de que a parte financeira tá batendo lá em cima. Os caras estão vendo que tem um risco, sim, que a reputação é importante, que as multas são grandes, então vale a pena. É mais economia eu fazer um time robusto do que eu gastar lá em cima. Mas o que eu acho que é mais difícil é você ter um engajamento do time constante. Então, assim, é você ter braço, você ter mão de obra dos outros times que você precisa de ajuda para conseguir implementar as coisas. E só a liderança consegue fazer isso.
é muito difícil que você embaixo consiga aos poucos. Você vai conseguir, mas demora muito tempo, né? É muito eficiente ali. É uma gotinha que pinga que é impressionante, vira assim, uma chuva, né? Ela vem de cima para baixo, as pessoas embaixo começam a colocar aquilo como um objetivo e vira um objetivo muito claro. Outro ponto que é interessante, que eu acho super legal, quando a companhia, que é uma coisa que a Wildlife fez esse ano, eu achei sensacional, muitas companhias seguem uma forma de criar métricas que nem o Google, que são os OKRs, que são os objetivos da companhia. Como que isso normalmente funciona? A liderança determina quais são os grandes objetivos que ela vai atingir ao longo do ano, e aquilo vai cascatear para todos os times. Se a liderança colocou que um dos objetivos é percorrer privacidade e proteção de dados, é quase uma obrigação de cada time colocar um dos seus pequenos objetivos para atingir aquele grande objetivo, para, ao longo do ano, ter que fazer pelo menos uma tarefa que cumpra aquilo. E, normalmente, o bônus, a performance de todos os funcionários e da própria companhia está vinculada a atingir esses objetivos. Então, quando você mexe no bolso do funcionário, quando você mexe no bônus, você tem também uma implementação e uma absorção disso de uma forma muito, muito legal. Ai, desculpa, já abrangi aqui, gente, mas é que essa parte dos OKRs é super interessante, eu acho que a liderança faz toda a diferença quando eles mencionam isso. Imagina, Letícia, faz todo sentido. A gente tem mais uma pergunta aqui, agora do Bento. Vamos lá. Sim. Como vocês lidam com esse tipo de tratamento de dados na rotina? Bom, normalmente, quando a gente tem um time de segurança aqui dentro, que é um time específico, ele foi contratado para atender e tratar todos os dados desde a parte de segurança até a parte de privacidade. Então, eles que recebem essas requisições e dão um tratamento específico. Por quê? Porque a gente é uma advogada também que faz isso, porque o legal normalmente absorve essa demanda, dá uma recomendação, se a gente pode manter esse titular na plataforma ou não, então a primeira verificação que a gente faz, se tem um consentimento parental, né, se em algum momento no jogo, ou em algum e-mail, algum fluxo, a gente recebeu algum consentimento parental para manutenção desse usuário na plataforma, e se é o caso, né, se a gente percebe que existe ali, de alguma forma, passou algum usuário que não deveria, a gente informa o banimento na plataforma, porque não está de acordo com os nossos termos de uso, ele não seguiu ali algum procedimento, e a gente acaba excluindo esse usuário para a segurança dele, e porque não houve ali o cumprimento das documentações que a gente entende como necessário para manter esse usuário na plataforma. Então, é um tema ultra mega sensível, em que a gente entendeu que ele era tão sensível que a gente contratou, né, que a gente criou um time de segurança interno. Esse time de segurança não trata só isso, tem outros casos, mas eles recebem também todos os pedidos de law enforcement, então todas as requisições judiciais também ficam com esse time, de tão especializado que ele é nessas demandas. Então, por ser uma questão de extrema sensibilidade, a gente olha caso a caso, entende se tem, né, está de acordo com os nossos termos de uso, e se não está de acordo com os nossos termos de uso, a gente vem tendo uma postura bem radical de tirar esse usuário da plataforma, porque a gente sabe que as autoridades estão cada vez mais olhando para isso, o Ministério Público, né, o YouTube é sancionado cada vez mais por vídeo de propaganda infantil, tem entendimentos ali super abrangentes, tem ONGs e organizações no Brasil hoje que estão olhando para esse tema e vão atrás, caçam processo, caçam companhia. Então, assim, a recomendação que eu dou é um cuidado super redobrado se alguma companhia ou algum prestador de serviço traz alguma questão de tratamento de dado infantil, porque hoje a gente olha com o maior, é o que mais de risco a gente olha dentro da companhia, são esses tratamentos que são, de alguma forma, bem sensíveis para a gente. Com relação a esses processos que você mencionou, Letícia, aqui internamente o Rafael, que é o nosso CEO, ele sempre brinca que hoje a gente tem que se preocupar com os advogados de porta de data center, né? Não, tem cada coisa que você olha, porque tem gente que fornece, sei lá, na internet, a gente já teve que
isso eu acho que foi, eu estava até no escritório no Matos Filho, na minha experiência anterior, que a gente atendia LinkedIn e tudo. Você tem prestador, tem gente que oferece esse serviço no LinkedIn, que vai lá e fornece, não, eu tenho um pacote aqui para, sei lá, fazer tantos processos, contra tantas companhias, então se você tiver qualquer problema, o ganho da causa, dá até probabilidade de ganho da causa. Então, assim, é muito importante ser bem assessorado nesse sentido, porque os escritórios também estão se prevendo nesse sentido, né, de fornecer, às vezes, um pacote de controle, né, para evitar que você... A gente tinha muito medo, né, quando veio a Lei Geral de Proteção de Dados, que viesse um número muito grande de requisições nesse sentido, e propriamente processos judiciais, e tanto na 99 quanto aqui, a gente correu muito para colocar um canal de receber as requisições de titulares, tipo, pronto. Então, a gente hoje trabalha com o OneTrust, que é maravilhoso, um sistema perfeito, porque, assim, deu um problema, a gente está sendo notificado no OneTrust, e a gente, pelo menos, tem a ciência antes, prévia, de que isso pode se tornar um processo, de que isso pode se tornar uma questão super sensível. Então, nesse aspecto também, ter um canal de fácil acesso, que você consiga gerir, é super importante. Não ficar patinando em escolher um ou outro, escolhe um que caiba no bolso, mas tem um processo interno de receber essas requisições, porque muitas vezes a gente consegue evitar processo, ou minimamente já gritar para o advogado, falar, me ajuda, que isso aqui vai dar problema, quando você tem uma requisição que já vem meio torta. Então, também esse é um ponto super legal de falar, porque as requisições acabam sendo um primeiro caminho, né? Normalmente, por a legislação obrigar você a primeiro notificar a companhia, em algum canal você recebeu aquilo. Então, ou por e-mail, ou pelo sistema, é muito provável que algum barulho já tenha sido feito ali em relação a isso. É muito importante você pontuar isso das plataformas que oferecem o DSAR, né, a terminologia em inglês, porque a gente nota aqui, enquanto prestadores de serviço, né, enquanto DPO as a Service, que as empresas e organizações têm muita dificuldade ainda de alocar um recurso para a contratação de um DSAR. Claro que o melhor dos mundos seria sempre a OneTrust, né? Não é à toa que virou um unicórnio há pouco tempo, e enfim. Mas ainda há uma dificuldade de compreensão da importância de atender corretamente aos direitos dos titulares, porque com esse novo contexto que a gente vive, a gente não se preocupa apenas com as demandas das autoridades, mas existe também um nicho de mercado que hoje se organiza para explorar de uma forma negativa, muitas vezes desarrazoada, as organizações nesse sentido. Então, existem essas duas vertentes com as quais a gente tem que se preocupar. Mais alguma pergunta para a Letícia? A gente já está chegando aqui no prazo. Me permite, Ana? Claro. Tudo bem, Letícia? Primeiro, eu quero agradecer você ter aceitado o nosso convite, que muito nos honra. Realmente é a primeira vez que a gente tem em nosso estado uma semana da privacidade, né? Ou seja, a gente já teve eventos, enquanto até do Instituto Goiano de Direito Digital, mais pontuais, mas é a primeira vez que a gente faz pelo escritório, e eu acredito também que é a primeira vez de qualquer instituição no nosso estado. É um tema que está realmente amadurecendo, né? Nós temos ainda um caminho muito longo a percorrer. Eu só queria fazer um comentário sobre a questão de atendimento aos direitos dos titulares, né? Realmente é um problema que a gente tem enfrentado com os clientes para entender a importância da ferramenta, e não qualquer ferramenta, né? Porque também não adianta também uma ferramenta que não te dá nenhuma garantia. Eu dou um exemplo, a gente só trabalha com OneTrust, porém um cliente específico preferiu uma outra ferramenta. A gente tem que trabalhar também de entender a ferramenta, né? Então esse é um risco também que se tem, até de verificar a conformidade, a segurança de que aquela ferramenta vai me mandar uma notificação, ou vai cumprir com aquela regra do algoritmo ali que me vende, né? E eu digo isso porque a gente vê também muitas pessoas ofertando algo assim de momento, ou seja,
empresas que não eram, que sequer existiam, de repente criou uma nova ferramenta de privacidade e começou a comercializar. Não estou dizendo que não são boas, mas a gente também tem um pouco de cautela, porque é uma onda que, tanto na parte de prestação de serviço também, como na parte do software em si, há vários aventureiros. E aí eu lembro que essa questão que a Ana falou, né, da importância desse atendimento ao direito titular. A gente tem percebido muito, e eu sempre reforço isso com os clientes, que toda reclamação, toda requisição de direito de titular, ela é o prenúncio de alguma outra situação que vai vir, né? Ou seja, se for interno do empregado, você pode se preparar que vai vir uma reclamatória trabalhista. Se for externo, vai ter alguma coisa minimamente no PROCON ou vai haver um processo judicial. Então, a gente vira até não só o atendimento assim, de responder formalmente, identificação de confirmação de identidade, verificar se é ou não o direito, etc., mas a gente também tem que ter um carinho especial naquele atendimento e não sermos frios, né, enquanto, muitas vezes, como advogado, atender ali como se fosse um litigante, explicando um pouco mais de forma, vamos dizer, mais atenciosa, porque muitas vezes, como você bem disse, né, a gente pode evitar uma situação nesse atendimento. E um atendimento mal feito, ele pode agravar uma situação que talvez já estava pensando que fosse realmente acontecer. Tem advogado de porta de data center, claro que eu brinco, mas a gente tem também hoje um problema maior, talvez, que seria tal do cancelamento, né? Ou seja, você começar ali a falar que tratou mal ou coloca uma pessoa destreinada para fazer um atendimento e, de repente, ela tem um print de uma tela que está nas redes sociais e falando mal da empresa até você provar que aquilo ali não aconteceu, e se é que é possível provar isso, é muito difícil. Mas quando a apresentação é muito boa, a gente fica sem jeito. Eu fiquei aqui tentando falar assim, nossa, a Ana vai pedir para eu falar alguma coisa aqui, e eu fiquei observando, né, acompanhando sua apresentação, assim, que eu já sou um fã, tá? Assim, desde... Eu acompanhei também quando você fez a apresentação no Migalhas, adorei, falei, nossa, a Letícia podia vir falar aqui com a gente, porque realmente tem uma didática e um conhecimento incrível. E toda vez que eu anotava algo para lhe perguntar, você já respondia, e respondia muito bem, e que não me restava nenhuma dúvida. Então, eu só tenho a agradecer realmente essa sua atenção, essa troca de conhecimento conosco aqui, fantástica. Eu tenho certeza que a gente saiu aqui com vários insights, talvez um dos principais que eu gostei, que você reforçou, né, que é algo que eu tenho falado bastante também nos nossos trabalhos, é de que a gente precisa entender a empresa, que cada empresa é um projeto. Não dá para a gente pegar documento, a gente não é documento de prateleira, que você vai ali tirar e vai entregar e pronto, não dá para a gente fazer um treinamento só para um treinamento padrão, você tem que ter um carinho e observar o que vai funcionar com aquele cliente. Então, acho que isso, para mim, foi fundamental também que você tenha trazido. Tá? Muito obrigado, e já fica aqui um convite para os próximos, nós certamente teremos outros eventos, gostaria muito, inclusive, de lhe perguntar outras questões que não relacionadas à privacidade diretamente, como o próprio uso de NFT dentro dos jogos, como vocês estão pensando, enfim, muita coisa para a gente falar. Obrigado mesmo, Letícia, mas eu vou deixar a honra com a doutora Ana aí para fazer as menções finais. Obrigada, doutor Rafael. Letícia, como o Rafael bem mencionou, muitíssimo obrigada pela sua presença. Nós esperamos que na sua próxima palestra você venha até nós, quem sabe, né? Presencialmente, para conhecer a nossa sede, para nos conhecer melhor também. Então, muito obrigada pelo seu tempo, pela dedicação. Ficamos aqui à disposição para trocar ideias. Temos seu contato no LinkedIn, então vamos manter aí, porque foi muito enriquecedora a sua fala, e é sempre muito, muito bacana quando uma pessoa de fora, de outra realidade, com uma outra visão, vem falar conosco. Então, muito obrigada. Eu agradeço também aqui os participantes e ficamos aqui na torcida para que você continue falando sobre o tema, para a gente ficar te assistindo. Obrigada.
Muito obrigada, eu que agradeço vocês, foi uma honra, e eu espero ter muitas oportunidades ainda que a gente consiga trocar, e foi uma experiência incrível. Também tem as perguntas, e é difícil a gente responder na hora, e tá todo mundo aqui vendo, mas eu acho que é isso, é poder, a troca faz o crescimento dos dois lados. Então, eu estou super à disposição, vocês têm o meu LinkedIn, e a gente mantém o contato com certeza. E eu quero sim conhecer vocês aí, quando tudo melhorar, né? Porque essa pandemia não acaba nunca, mas quando eu tiver a oportunidade, a gente faz sim um encontro presencial. E quando vocês estiverem em São Paulo também, a gente combina um café e aí sai dessa esfera virtual. Mas muito, muito obrigada. Eu que agradeço, fiquei muito honrada de poder fazer essa apresentação para vocês. Ah, imagina. Obrigada. Obrigado. Agradeço. Obrigada, Tchau, pessoal. tchau. Boa noite. Boa noite.